noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para gravar o nosso boletim junino e dessa vez com Leila Nascimento, das Meninas Raio de Sol, que vai começar a responder as perguntas que vocês fizeram, tá certo? A primeira pergunta vem de João Santos, que é da Raio de Sol, e ele pergunta: conhecida não só por dançar muito bem, mas também por atuar muito bem, qual personagem famoso de outra quadrilha você gostaria de ter feito? Isso eu pensei antes. Isso eu pensei. Bom, porque foi bem difícil. Oi, gente, boa noite, né? Então, depois de pensar muito, né? Eu gostaria de ter feito A Escrava do Milho, da Raízes do Pinho. Zefinha. Mais uma Zefinha de América. Foi em 2005, eu acho. Foi 2005. E o outro vocês vão rir, eu queria ter sido a Morena Tropicana das Abumbas. Só que eu tinha que pegar um bronzeado babado antes, né? Mas eu pensei nesses dois. Boa, boa. E foi lindo, assim, né? Toda menina queria fazer. Não, e sem falar assim que Drica mudou muito, né? Eu acho que assim, quando você encara um personagem, você tem que estar aberto para modificar, né? E ela ficou irreconhecível, porque Drica é linda e ficou assim a mulher mais horrenda do São João. E a música era tudo. Contagiante, não é isso? A segunda pergunta vem de Márcia Martins. Márcia é da Paraíba, do blog Coisas Juninas. E ela fala o seguinte: se não existisse a Raio, qual seria a quadrilha escolhida por você para dançar? Isso eu aproveito e já respondo uma outra pergunta, né? De Hugo Leonardo. Que ele pergunta se eu já me imaginei dançando em outra quadrilha. E assim, pra ser bem sincero, eu nunca pensei nisso. Né? Não sei se é por vir de Mirim, por ser uma quadrilha assim, que minha mãe fundou, né? Nunca passou pela minha cabeça, assim. Mas assim, se fosse pra, digamos, que a Rádio Sol acabasse, né? Eu acho que eu não iria dançar mais. Mas, né, tentando responder, eu acho que eu procuraria um grupo assim que eu me sentisse bem, né? E sempre que a gente se encontra assim nos arraiais e tal, eu me sinto muito bem acolhida assim por várias quadrilhas, né? Mas de modo geral assim, o pessoal da Dona Matuta me trata super bem, o pessoal da Zabumba também tem um carinho muito grande por mim, né? Até agradeço o carinho de todo mundo. O pessoal da Traquejo, que é uma quadrilha já mais nova, mas também assim, sempre uma festa. E acho que é um estilo também bem próximo parecido, do nosso, então eu acho que eu gostaria de dançar alguma coreografia de Wanderson também. Boa. A terceira pergunta vem de William. Deixa eu achar aqui a pergunta dele. William Araújo, ele é também da Paraíba, ele é da Moleca Sem Vergonha. E ele pergunta o seguinte: qual foi a experiência de sempre estar dançando de vestido e esse ano fazer um personagem masculino na Raio de Sol? Foi um desafio, assim. Eu gostei muito de ter feito Belarmino. Sentiu falta da saia? Senti. Mas eu gosto muito de desafio, assim, de algo que eu acho difícil. Eu achava difícil fazer um cavalheiro, né? E principalmente assim, porque na Raio do Sol eu passo os movimentos para as damas, né? Então imagina, no momento minha gente é assim, e depois eu tenho que virar menino, minha gente. Aí assim, eu sofri um pouco também, principalmente na coreografia de Musa. Porque imagina, para uma dama dançar aquela coreografia, né? O charme, o abuso em pessoa. E aí eu, poxa, pelo menos essa eu queria ser menina. Vamos botar essa no fim, mas enfim, por conta da história não tem sentido, né? É verdade. Mas aí eu senti falta, mas por outro lado eu gostei muito de ter feito. E assim, nos arraiais de bairro ou em outros estados, né, que as pessoas não conhecem, eita, aquela é Leila. Então isso era uma surpresa quando descobriam que eu era uma menina, né? E em alguns arraiais também ficava, é um menino. Não, tá vendo que é uma menina? Não, isso é um menino. Brigando, o povo assistindo, sabe, brigando. E foi a primeira, né? Na verdade, assim, em Pernambuco a gente já tem diversos homens que já dançam de meninas, né? Mas eu fui um drag king. A primeira menina dançando de menina em Pernambuco. Eu gostei muito da experiência, assim. E como em Mariquinha, né? Como eu até falei no boletim escrito, né? Como Mariquinha, eu senti também esse ano uma questão assim de entrega absoluta, sabe? Quando eu tava dançando, tava fazendo personagem, sabe? Eu tava completamente entregue. Tanto é que foi engraçado no dia da estreia, quando eu entrei, né? Quando eu apareço de Belarmino. Aí que eu paro, olho para um lado, quando eu olho assim pro outro lado, tá o telão enorme com minha cara de menino. Aí eu desconcentrei na hora, assim, disse,
E aquela multidão, né, esperando, cadê Leila vestida de menino? Aí eu, meu Deus do céu, aquilo sou eu. Mas aí depois você esquece de novo e já se entrega. Mas foi massa, gostei muito. Bom. A quarta pergunta vem de Alex Waldorf. Alex é da Junina Atrevida. E ele pergunta: como dançamos em quadrilha mirim na mesma época? Olha aí. Gostaria de saber qual foi o impacto, a sensação e expectativa quando ocorreu a transição raio mirim para adulta. Assim, quando a Raio do Sol era mirim, eu era a mais velha já da quadrilha, né? A maior também, eu era grande. Só que eu fiquei daquele tamanho, todo mundo cresceu. Mas aí, assim, eu era mais velha e na verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas o último ano da Raio Mirim, eu tava fazendo cursinho pra vestibular, minha gente. Mas eu não pensava, assim, que... Eita, como assim? Eu já, né, 17 anos, 18 anos, estou numa quadrilha... E não era tão rígido o regulamento também. Né? Não tinha essa questão dos 15 anos muito bem estabelecido. Então eu nem pensava nisso, eu tava dançando quadrilha, entendeu? Mas aí, claro, chega um momento que muitos meninos já estavam rapazes, eu já, né, tava com 17 anos. Não passava mais. Entendeu? Não tava grande, mas eu tinha 17 anos. E aí, minha mãe pensou muito, né, em se tornar adulta, tal. Não, vai dar muito trabalho, né, não vai dar certo, porque a quadrilha era da escola, né? Mas aí, assim, enfim, resolveu-se, principalmente porque uma grande parte da quadrilha já estava, assim, adolescente ou, né, maior de idade. E aí, só que eu não senti muita diferença, na verdade. E a gente, quando começou adulta, a gente não tinha muita perspectiva, assim. A gente queria... Poxa, se a gente ficasse entre as 10, era um sonho, assim, distante. Qual não tinha? Ficar entre as 10 era um sonho distante. E a gente sempre conseguiu, desde o primeiro ano de adulta. Né? Então, assim, a Raio do Sol foi crescendo depois, né? Mas acho que é isso, eu consegui responder. Não... Conseguiu, sim. O que ele queria saber é se você sentiu essa transição. E você acabou respondendo que não sentiu justamente por isso. Né? Que a Raio do Sol ela foi crescendo, ela foi nesse processo evolutivo. Né? Acho que consegui. Aí vamos lá para a quinta pergunta. Né? A quinta pergunta vem de Nemphis Melo. Nemphis Melo é da Junina Lumiar. E pergunta: todos os anos, primeiro ele fala, todos os anos fico ansioso para ver a Junina Raio do Sol, para ver você é perfeita. Queria saber, fora a Raio do Sol, qual quadrilha você fica ansiosa para ver e que você mais admire? Eu fico, depende do ano, assim, pra ser bem sincera, né? Porque já em maio, algumas em abril, os temas são lançados, né? Então, dependendo do tema, eu me interesso mais, dependendo do marketing também que a quadrilha faz, né? E a Lumiar faz isso muito bem, né? Então, eu sempre quero ver a Lumiar, porque sempre tá aquele trabalho na internet de... grande em cima, né? Assim, vem aí esse ano, não sei o quê, então eu sempre quero ver, lógico. E assim, tem o nome Lumiar, o peso que é a quadrilha. Mas assim, a Dona Matuta eu sempre quero ver, a Traquejo agora, né, que tá crescendo bastante. Eu sempre gosto de ver também, assim, quadrilhas que estão crescendo, sabe? Se organizando melhor e construindo sua própria identidade. Eu gosto muito disso. Eu fico feliz, e a gente assim, fica de surpreso também, né? Porque às vezes, tipo, a gente vai ver a Dona Matuta, mas quando chega no dedo da Dona Matuta tem uma quadrilha... Sim, que você nem que foi nem foi esperando, ver, caramba, como ela fez. Que a Sanfona Matuta é uma quadrilha que ultimamente vem chamando muito minha atenção. Que vem crescendo porque ela vem bastante, crescendo bastante, ela é uma quadrilha do interior, né? De fora da região metropolitana. E traz cada espetáculo lindo, né? E isso chama bastante a atenção da gente que gosta. E eu gosto muito de assistir quadrilha, né? Tem gente que só gosta de ver assim, eu gosto muito de assistir quadrilha. Eu fico impressionada assim, com a criatividade da galera de Pernambuco, né? Que é o que a gente tava falando antes. Exatamente. É muita criatividade e cada ano, assim, figurinos diferentes, temas completamente diferentes. E assim, não tem uma quadrilha que, todo ano eu quero ver tal quadrilha. Mas tem, assim, pessoas que eu gosto de ver dançar, ou então marcadores, por exemplo. Eu adoro ver Serginho. Mel, assim,
Eu não vi Mel esse ano. Eu vi. Sabe? Aí, assim, eu fiquei muito triste. Eu gostaria muito de ter visto Mel esse ano. Lindo. Né? Então tem alguns marcadores assim que eu gosto de ver marcar, né? O que é que tu vai trazer, alguns amigos nossos, né? Por exemplo, eu sempre digo isso, eu adoro ver Sandrinha dançar, né? Uma das damas assim que eu mais admiro dançando quadrilha. Esse ano ela não dançou. Seria minha dama. Safadinha. Então tem isso, assim, é questão de, dependendo do tema, da divulgação que a quadrilha faz e algumas figuras que eu gosto de ver, assim, Gildo, eu adoro ver Gildo dançar. O Gildo é uma graça. Casamentos, por exemplo, o da Brigor de Swap. Eu sempre quero ver o casamento da Brigor. Sempre traz. Muito bons. Sempre. É mais por aí. Ok, a sexta pergunta vem de Elaine Farias, da Dona Matuta. Se a gente não fizesse essa pergunta, ela me matava. Mas vamos lá. Elaine, na verdade, eu acredito que a pergunta dela tem a ver muito com o personagem que ela fez esse ano também, assim. Eu acho que foi a primeira vez que ela encarou um personagem, né? Então, ela diz assim, Elinha, como funciona o processo de construção do personagem? Você busca a referência do seu cotidiano, das suas experiências vividas. Você vai viajando na história para criar características próprias do seu personagem? Ou você faz uma mescla até a vida deles? Sou sua super fã, que mesmo sem ter muito contato próximo, sempre procuro lhe enviar energias positivas. Valeu, Elaine. Então, assim, também não tem uma regra, né? Depende muito do ano e do personagem. Mas a criação do personagem começa com o Américo, né? Ele chega e, tu vai fazer por exemplo, Maria das Dores, em 2008, né? Ele chega e, tu vai fazer tu vai ser a rainha. Aí eu nunca tinha sido rainha. Aí não foi a Morena Tropicana. Não foi, né? Não foi. Mas aí foi das dor. E aí ele disse, vai ser a vilã, na verdade, da história. Ela vai roubar a sanfona, vai acabar o casamento, sabe? Então aí eu fiquei viajando nessa história. E aí, depende do momento também, eu tive a ideia assim de, Américo, se eu fizer uma carioca, uma coisa assim, misturada e jogar assim o sotaque, né? Aí coincidentemente eu fui pro Rio no carnaval, né, anterior. E aí conheci uma amiga de uma grande amiga minha que dizia com o esposo dela, cala a boca, João! João, você tá pirando, né? Aí eu viajei naquilo, eu disse, minha gente, eu vou falar com o Américo pra gente botar isso, cala a boca, José, né? Aí, enfim, pegou, né? E aí nesse caso foi dessa forma, assim, às vezes sai uma ideia minha também, ou a gente, né, acaba conversando. Agora, o que eu gosto sempre de dizer é que Américo sempre deixa a gente muito à vontade, sabe? Ele não chega com o personagem pronto. Olha, você vai fazer assim, tem que andar desse jeito, não. Sabe? Ele diz o que é bem por cima e ele deixa muito à vontade. E eu acho que por isso que a gente consegue. Eu acho que por isso que dá mais certo ainda, porque você idealiza o personagem e traz ele pra você. Sim. Para o seu porte. E às vezes acontece de, por exemplo, a risadinha de Mariquinha. Eu vi depois que eu fazia essa risadinha. Eu não fazia com essa cara de maluca. Mas eu tenho uma risada parecida, tá entendendo? Coisas assim, que às vezes é do seu jeito de ser também e você tenta colocar ali no personagem. Agora, esse de Belarmino, como foi bem diferente, assim, o jeito de dançar, né? Eu danço super pintosa, imagina dançar de menino. Então eu ficava várias vezes olhando os meninos, como é que os meninos dançam, como é que eles conduzem a dama, né? Porque eu acho que o cavaleiro tem esse papel. E aí eu tentei conduzir a minha dama também, né? E aí foi mais difícil, né? Eu ficava muito observando o Brivaldo, que eu super admiro ele dançando. Então eu ficava olhando ele dançar e eu vou dançar assim. Pior que o menino Guilherme, que eu adoro, ele tem uma ginga. No Foforofô eu fico assim, lindo de ser igual a ele. Dele, né? Então eu peguei um pouco dos componentes da Rádio Sol pra botar em Belarmino também. Muito bom isso. A sétima pergunta vem de Alexia Aguiar. Alexia, ele não dança, mas é super fã da Rádio Sol. E ele pergunta assim, Leila, a Raio esse ano teve vários momentos impactantes, né? E realmente foram, né? Quando o público menos esperava, vinha um. Entre eles, o duelo entre o boi e o momento do cavalo alado. Qual momento te marcou e por quê? Em algum momento você pensou que não daria conta do personagem que você fez?
Eu falei um pouquinho já disso, assim, quando eu me vi no telão, né? Me deu um nervoso aquela hora. Mas foi muito rápido, assim, porque você entra e, né, se joga. Eu não saberia dizer, assim, o momento, né? O momento que eu mais gosto é quando as meninas começam, boa noite, pô. Esse pra mim é uma... E assim, eu me sinto parte daquilo ali, mesmo sem estar lá cantando, né? Porque não tem diretamente a ver com o meu personagem. Mas assim, eu lembro do primeiro momento que a gente levou a música, que tipo, praticamente nem teve ensaio, foi um trabalho de autoestima com as meninas. De conversar, de fazer cara, de, sabe? E ir montando devagarinho e foi aquilo, né? Aí isso, assim, isso me orgulha muito, sabe? A abertura da Rádio Sol desse ano, né? Claro, a coreografia também foi feita por mim, Hugo, Brivaldo e Juninho. Só que eu fico muito com as damas, essa coisa de passar, de mostrar como é que é. Aí, assim, esse é o momento. E eu tava trocando de roupa nessa hora, né? Então eu saio. Aí, assim, na estreia, eu trocando de roupa. Aí Rita que me ajuda, né? Rita que me ajuda, né? E consegue fazer aquela mágica. Aí eu trocando de roupa, quando eu escutei, boa noite, o público, eu fiquei olhando pra Rita, assim, as lágrimas caíam, sabe? Sabe aquela coisa que você não controla? Eu abracei Rita, cara, que tava na minha frente, e eu, meu Deus, que coisa linda. Bora, Rita, troca de roupa! Agora, assim, essa sensação também do cavalo alado, eu não esperava, na verdade. Eu não imaginava como era bonito. A visão de cima, visual, tá entendendo? No Sesc de Casa Amarela é que a gente consegue ver. Então esses momentos eu não esperava, assim, que o público fosse gostar tanto. Como aquela parte que começa, todo mundo se abaixa, né? O povo aplaudia, será, assim, nada demais. Mas quando você vê o vídeo, né, que é outro momento, assim, de emoção, de assistir o vídeo, é como se fosse a sensação do público, né? Só que a gente só assiste depois. Porque a gente tá dentro, a gente não tem noção da beleza, da plástica. E o duelo, pra ser bem sincera também, eu sempre tinha medo de fazer o duelo, né? Mesmo assim, em qualquer lugar, né? Mesmo nos arraiais mais simples, mais assim, porque eu tinha medo de cair. Eu sou muito insegura, vou falar a verdade, o povo não acredita. Mas eu tinha a bota tinha um salto, né? Eu não costumo usar salto, então eu ficava com medo de cair. E essa sensação na estreia de tipo, no fim, eu assim, concentrada, a quadrilha toda faz isso e né? Nessa hora e o público, sabe, responde, foi lindo, assim. Eu acho que esse é o mais marcante, assim, porque a música como um todo, eu acho que ela, sabe, e o duelo eu vi depois no vídeo, né? Parece uma dança, né? Envolve, não é isso? E aí o fim não é aplauso assim, só pro duelo, eu acho que é do conjunto, geral, né? Exatamente. A oitava pergunta agora vem de Anderson Bacelar, da Lumiar. E ele faz: te admiro demais. Tá vendo? Eu acho que a gente não tem noção disso, assim, né? A gente é tão, tipo, Leila é tão raio de sol e a gente não tem noção do carinho que as outras quadrilhas têm com a gente, assim, né? Admiração, porque é até assim, inadmissível uma pessoa olhar e não gostar. Eu sei que gosto é individual, cada um tem a sua opinião, mas é inadmissível, é praticamente impossível uma pessoa olhar e ver que você não... Eu sou até suspeito em falar, porque sempre disse que sou fã e acabou. Obrigada. Mas vamos lá. Não só você, mas a quadrilha no total. Ele admira muito o Anderson. Por que a quadrilha nunca muda os destaques e os personagens principais? Sempre são as mesmas pessoas ou ligada direta ou indiretamente à sua família. De alguma forma, será que ninguém que dança tem vontade de ser destaque ao personagem? Assim, a questão da escolha, né, depende muito do período, né? A Rádio Sol Mirim, por exemplo, era minha mãe que escolhia. Eu sempre queria ser Maria Bonita e normalmente eu conseguia. Só que assim, de Fábio Américo pra cá, né, essa escolha dos personagens, assim, eles que fazem, né? Eles escolhem e na verdade Américo sempre fala assim que ele cria o personagem para aquela pessoa. Que é mais fácil, né, de trabalhar. Então tem muito disso. Tanto é que teve anos que tinha que ser Bárbara, né? A noiva. Né? Esse ano eu acho que deu uma mudada completa, né? A menina fez muito bem também. Ela não é da minha família. Mas é isso, assim, é Américo que escolhe. Ele sempre diz também que em time que se ganha não se mexe, né?
E também acho assim, que às vezes essa pergunta vem muito pra Raio de Sol. Mas os personagens que se mantêm normalmente é o marcador e a noiva. Que se você for olhar para várias outras quadrilhas, o marcador e a noiva são sempre os mesmos. Geralmente, a maioria Normalmente são os mesmos. Então eu não vejo uma grande diferença. E uma outra diferença para Raio de Sol é que a gente tem poucos personagens. Né? Normalmente os espetáculos trazem poucos personagens. Normalmente é só o marcador, né? A noiva e o noivo. Normalmente é só isso. Então também fica assim, mais difícil. Na Raio de Sol a lógica é diferente. É tipo, as pessoas querem bastante ser primeira fileira, dançar mais na frente, ou então... Acho que não é só lá não. Mas aí, entendeu? Não tem essa coisa assim, eu quero ser a rainha. Não tem muito disso, sabe? Até porque eles sabem que os espetáculos da Raio, eles mudam bastante. Então, assim, não é todo ano que tem rainha. Então, isso eu acho que já tira o foco deles mesmo, né? E eu sinto, assim, que o pessoal da Raio confia muito na gente. Sabe? Eu já tive experiências também de, tipo, um ano que eu não sou noiva, ou então um ano que tem uma rainha assim, sabe, não sou eu, aí, se fosse Leila, sabe, assim, eu que tento trabalhar isso. Não, minha gente, foi lindo, tal pessoa fez muito bem, eu tava fazendo outra coisa, né? Aí tem muito isso, assim, de confiança, de admiração, e aí eu acho que é isso também que fortalece o que eu tô fazendo, porque eu sinto esse retorno, né? Tanto do pessoal de outras quadrilhas, que assim, é crescente isso, eu fico muito feliz com isso. Esse ano na estreia eu tava lá atrás do paninho pra entrar e eu vi o povo assim, Leila, sabe? Eu dava beijo, tanta energia boa que não tem como você fazer diferente, sabe? Tem que ir lá e fechar, porque as pessoas estão cumprir ali, minha obrigação, entendeu? né? Assim, né? Você se sente assim uma responsabilidade ainda maior, né? Sim, porque você sabe que existe o carinho pela quadrilha Raio de Sol, mas existe o carinho por Leila. Né? Meu irmão que ela vai diz, olha, fazer. Leila não precisa fazer nada. Ela entra e eu falo, eu é mesmo. Eu não fiz nada demais. Mas eu sinto muito isso, assim, o apoio, a confiança, o carinho das pessoas da Raio de Sol. Sabe? Isso é o que me move, assim. Porque eles confiam e têm um carinho muito grande por mim. E confio porque você realmente dá conta do recado, né? Vamos lá. A próxima pergunta vem de Everaldo Júnior, que é da Junina Raio de Sol, e ele diz: quais os segredos básicos, sei que você não vai revelar por completo, para uma quadrilha se manter por quase 10 anos entre as 3 melhores do estado e do Nordeste e ter espetáculos singulares e para serem reconhecidos em todo o país? Minha raiva. Eu lembrei de outra história engraçada que eu falei no boletim. A louca que chegou falando palavrão. Então, assim, de fato não tem uma fórmula, né? Eu acredito, assim, que é muito mais uma questão de equipe, claro, associada à criatividade, né? Inventividade, enfim, né? E uma intenção mesmo de fazer diferente. Né? Existe essa intenção, tipo, o que é que está se fazendo? A gente vai fazer diferente, né? Mas eu acho que é principalmente equipe, sabe? Porque, tipo, Fábio e Américo é uma dupla brilhante, né? Aí tem Ruth e Maninha, Tia Lana, Tia Ruth e Tia Lana, que, assim, são o coração da quadrilha, né? Elas, tipo, no ensaio elas não têm função, digamos assim, mas se elas não estão lá, não rola, entendeu? Então, e aí tem uma equipe de coreografia formada por pessoas que são da quadrilha há bastante tempo, né, que cresceram na quadrilha. O marcador, meu irmão, quer dizer, uma pessoa que veio da quadrilha de Mirim, né, ele não é só um marcador, é uma liderança, né, que assim, trata as pessoas com, sabe, com respeito, fala direitinho com todo mundo, enfim, eu acho que é muito mais essa coisa de relacionamento, de equipe, de trabalho em equipe, do que qualquer outra coisa. E eu acho que isso retorna, sabe? Porque até você falou uma vez em questão de fé, né? Ou foi passagem de interior, que era bonitinho ver os meninos fazendo ai, ô, gritando. Quer dizer, sabe? Parece uma besteira. Mas assim, isso pra mim, isso é a Raio de Sol. Quando você pega na mão e diz de laço e de nó, sabe? É isso. Assim, pra mim, eu até me emociono, assim. Mas eu acho que essa é a fórmula. Trabalhar tratando bem as pessoas e fazendo fluir essa energia boa, entendeu? E aí mais pessoas vêm e gostam de estar e ficam por mais anos e se entregam e se doam e aí sai tudo lindo.
Isso eu acho que é o fruto do que a gente planta. Eu acredito muito nisso. Demais. Assim. A gente colhe agora, né, os frutos de um trabalho de muitos anos. Exatamente. São 17 anos de raio de sol. Caramba! Né? Que aí era de escola, era minha mãe que conduzia praticamente tudo, mas né, essa coisa, a gente foi crescendo e trabalhando junto e é equipe, é trabalho em equipe, eu acho isso. Boa! Carlos Augusto, que é a próxima pergunta, a 10ª pergunta, penúltima pergunta. Ele é da Pisa no Espinho e ele diz: o que você acha das rivalidades de algumas quadrilhas juninas de Pernambuco, fora dos arraiais? Né? E nas páginas das redes sociais, chegando até a agressão física e moral. Podemos chamar isso de educação, personalidade ou anarquia? Assim, isso eu até falei no boletim escrito, né? Que é o que entristece a gente, né? Enfraquece. Enfraquece o movimento, porque o movimento de quadrilha de Pernambuco era para ser tudo. Porque artisticamente a gente é tudo, né? Artisticamente, Pernambuco, assim, você vê 10 quadrilhas de Pernambuco, são 10 quadrilhas distintas, fazendo trabalhos maravilhosos, né? Cada um com seu jeitinho. Muita gente envolvida, né? O número de participantes também é bem diferente, assim, a gente circula pelo Brasil e vê isso. Assim, a gente chega em Minas Gerais, em Brasília, no Acre, né? E a quadrilha de Pernambuco, uma raio de sol, sabe? Quer dizer, aí aqui dentro, um com o outro, a gente não se respeita. Né? E assim, o que me deixa mais triste, assim, dessa questão de rivalidade, é que eu acho que está se ampliando, em vez de reduzir. Porque eu vejo cada vez mais lideranças, inclusive, se envolvendo e estimulando esse tipo de coisa. Então, assim, a partir do momento que a liderança se envolve, dá cabimento, o grupo vai... É o que eu falei antes. O grupo reflete a liderança, né? Então, se você junta o grupo todo e, minha gente, não vamos fazer isso. Fulaninha falou isso da gente, falou. Vamos responder lá dentro do arraial? Vamos dançar muito. A gente já fez isso. Em 2008, a gente subiu pro Cidade Trindade, enfesado. Entendeu? As sanfonas faltaram rasgar o fole. Entendeu? Porque a gente ouviu muita graça, muita. E aí a gente foi e fez. E a gente deu a resposta de um jeito lindo. Né? Aplausos. E é exatamente o que o público espera, né? Porque assim, a gente que é quadrilheiro, que tem amizade com os grupos, é que está por dentro dessas briguinhas que não levam a nada. Eu já vi amigos, assim, tipo, pronto, a gente tem uma relação tranquila de amizade e tudo. Aí, por conta das quadrilhas, às vezes até, sabe? Deixa de se falar. Deixa de se falar. Minha gente. E assim, tá, ganhou. E legal, ganhou o troféu. É um reconhecimento de um trabalho. Claro que todo mundo quer ganhar, né? Mas, assim, a partir disso, você acabar com amizades e, sabe? E assim, eu acho que é ruim até pro próprio grupo. Sabe? Imagina que angústia seu grupo tá. Esse ano eu tenho que ganhar de fulaninha. Não sei quem falou. Deve ser horrível viver nesse clima, sabe? Acaba deixando de ser prazer, diversão e passa a se tornar só obrigação. E eu acho que, justamente, enfraquece o movimento da gente, que é lindo, que só tinha que crescer. E não se desmanchar como está acontecendo. Boa. A última pergunta vem de Cadu Lima, que é da Raio do Sol. E aí ele pergunta quais são as principais... Ele fala assim, quais são... Cadê? Achei. Quais são as principais metas para a Raio do Sol nos próximos anos? Ele não quer nem saber só 2014, tá? Eu não sou de pensar muito em futuro, assim, em nada na minha vida. Eu gosto de pensar daqui a pouco, daqui a alguns meses. Então, por enquanto, pra ser bem sincera, eu ando muito cansada. Assim, muito cansada. Porque esse ano foi bem difícil, né? E assim, junta trabalho, nossa vida pessoal, a produção da quadrilha que não é fácil, né? Assim, toda semana a gente se reúne. E também eu não sei me controlar, quero me envolver em tudo. Então eu tô no grupo de coreografia que se reúne semanalmente. Né? Mas amanhã vai pra cidade, Leila, eu vou pra cidade, vamos ver tal tecido, eu vou. Leila, vamos pra Caru, eu vou. Entendeu? Então assim, e aí como eu trabalho em casa também, eu tenho como, eita, amanhã eu faço isso aqui.
E vou. E vai deixando. Só que aí acumula, né? E assim, relação de trabalho muito complicada. Esse ano foi um ano também de eu defender a dissertação. Então, assim, atrasou tudo. Eu fui no último do último prazo. Né? Então, assim, eu tô ainda respirando, sabe? Nesse momento, assim, setembro, sabe? Então, eu não tô muito pensando ainda, né? E, na verdade, eu já tá tudo pronto e pensado, né? Mas eu não quero saber ainda. Não quero me envolver? Mas, justamente, assim, eu não gosto de pensar muito à frente, né? Mas na Rede Sol é um pouco assim também, assim, a cada ano a gente é uma dinâmica de vida, sabe? Uma dinâmica de vida que já faz parte. Então daqui a pouco a gente vai se reunir de novo, vai começar a ensaiar de novo, vai fazer o São João e depois de novo. Então a perspectiva de futuro é essa, assim, eu pretendo continuar na Rádio Sol, quero ter filho daqui a pouco, mas também já fiz as contas, né? Se eu conseguir, aí eu vou dançar um ano grávida e no outro menino já vai estar grande. Vai igual o dancinho. Né? Então assim, eu pretendo continuar, acho que é o objetivo de todo mundo. Quando eu penso em continuidade, eu penso muito no Matulão também, no grupo de dança, né? Porque eu acho que foi criado com essa ideia, assim, de circular os espetáculos, né? Atingir outras regiões do Brasil, quem sabe internacionais também, e manter, assim, os espetáculos da Raio, né? Ao longo do ano todo, não só no São João. Bem, gente, a gente teve esse papo, assim, agradável até demais com Leila. Né? Muito bom mesmo. Você quer falar alguma coisa? Não, eu quero mandar um beijo pra todo mundo, agradecer o carinho de todo mundo também, que eu já fiz um pouco no outro boletim, né? Mas é isso, eu fiquei um pouquinho nervosa, mas eu acho que eu consegui responder. Então a gente fica por aqui e próxima semana tem a gravação com Dulce da Junina Lumiar.